E aí pessoal, tranquilo? Na aula de hoje eu vou fazer a demonstração da terceira lei de Kepler para órbitas elípticas. Tranquilo? Aqui no canal eu já fiz a demonstração para órbitas circulares. Dá uma olhada aí, porque isso daí vai ser importante para você entender melhor a videoaula de hoje, beleza? Mas eu vou fazer uma pequena revisão, tá? Então na aula passada eu fiz a demonstração da terceira lei de Kepler para órbitas circulares. Hoje vai ser para órbitas elípticas, tranquilo? Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui. Então, lá para órbitas circulares, a gente fez essa demonstração aqui, né? Ó, que t ao quadrado dividido por r ao cubo, isso daqui é igual a 4π ao quadrado, 4π ao quadrado, dividido por g emissão, tranquilo? Então, isso daí foi uma demonstração que eu fiz para vocês para órbitas circulares, tranquilo? Que é a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, né? Que t ao quadrado sobre r ao cubo, onde r é o raio da circunferência, que esse planeta está orbitando uma estrela, é igual a uma constante. E essa constante aqui é 4π ao quadrado dividido por g vezes emissão, tranquilo? Lá a gente também, eu falei com vocês, né, de energia mecânica do sistema, que é menos G emissão emisinho por 2R. E a gente calculou também a quantidade de movimento angular desse planeta em volta, né, uma órbita circular do Sol, né, da estrela. E a gente viu lá que essa quantidade de movimento angular é igual a raiz quadrada de G emissão R mzinho ao quadrado. Tranquilo? Então eu fiz essa demonstração e mostrei essas três relações para vocês. Tranquilo? Então a gente vai usar essas três relações aqui para fazer a demonstração agora para movimento elíptico. Tranquilo? Para órbita elíptica. Então vou apagar aqui, porque eu fiz só uma revisão aí para órbitas circulares, né? E perceba como que é interessante, né? Porque aqui é t ao quadrado dividido por r ao cubo é igual a essa constante aqui, para órbitas circulares. Quando você vai estudar órbita elíptica, no lugar do r aqui, vai entrar um a. Vai ficar t ao quadrado dividido por a ao cubo. É a mesma constante aqui, ó. 4π ao quadrado dividido por gzão emissão. Então perceba que muda pouca coisa, né? E esse A aqui é o que a gente chama de eixo maior ou raio médio de órbita, tá? Esse eixo aqui, ó. Bom, então vamos fazer essa demonstração aqui para provar isso daqui, certo? Só que para me provar isso daí, eu vou começar com o momento angular, tranquilo? Vou falar de energia mecânica desse sistema. Vou falar de velocidade orbital, uma velocidade qualquer aqui. Esse planeta ele vai ter uma velocidade aqui em qualquer ponto. Eu vou conseguir calcular a velocidade. E aí sim eu vou fazer a demonstração para chegar nessa relação aqui. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Então a gente tem um planeta aí que está orbitando uma estrela. Essa estrela está em um dos focos, certo? Chamei aqui o foco 1, foco 2. Essa estrela ela está no foco 1. Eu batizei a massa dessa estrela de emissão e eu tenho um planeta orbitando essa estrela aí
numa órbita elíptica, tranquilo? E eu batizei aqui que esse planeta ele tem massa mzinho. E aí eu coloquei alguns pontos aqui para a gente analisar esse planeta aí e a velocidade dele e fazer essa demonstração, tá? É claro que eu poderia escolher qualquer ponto aqui, só que perceba que eu escolhi o ponto mais distante e o ponto mais próximo. O ponto mais próximo a gente vai chamar de periélio, é o ponto mais próximo que esse planeta vai estar em relação a essa estrela. Então a gente vai chamar de periélio. E o ponto mais afastado dessa estrela, que esse planeta vai estar dessa estrela, a gente vai chamar de afélio, que é o ponto mais afastado. Tranquilo? Então, perceba que eu chamei aqui ó, o vetor distância, a distância de F1 até o ponto periélio, esse vetor aqui, vetor distância, eu chamei de RP. Então, RP é essa distância aqui, ó, de F1 até o periélio. Por isso que eu chamei de RP, que é a distância do vetor periélio, RP. E a distância de F1 até o afélio, que é essa distância aqui, ó, eu chamei de RA, é o vetor distância do afélio, tranquilo? Então eu tenho RP, que é a distância do foco 1 até o periélio, e eu tenho RA, que é a distância do foco 1 até o afélio, tranquilo? E como essa distância aqui total é 2A, então a gente chega na conclusão que RP mais RA é igual a 2A. Passando o 2 dividindo, vai ficar aqui o A é RP mais RA dividido por 2. Por isso que ele também pode ser chamado de raio médio da órbita. Tranquilo? Bom, então, e eu coloquei aqui uma posição qualquer, né? Perceba que quando esse planeta aqui ele tá numa afélio, ele tem uma velocidade que eu batizei de V2, ele tem uma distância RA, tranquilo? Quando esse planeta ele está aqui no periélio, ele tem uma velocidade V1 e ele está a uma distância dessa estrela de RP. E eu coloquei uma outra posição qualquer aqui, que esse planeta está aqui, ele tem uma velocidade qualquer, que eu chamei de V, e ele está a uma distância dessa estrela, uma distância qualquer, que eu chamei de R. E ele forma o ângulo alfa entre o vetor velocidade e o vetor distância. Tranquilo? Ele vai formar esse ângulo alfa aí. Aí, se eu quiser calcular a quantidade de movimento angular, eu calculo usando o seno de alfa, né? Por isso que eu peguei esses dois pontos aqui, ó, porque esses dois pontos vai facilitar a minha vida. Porque o ângulo entre o vetor distância e o vetor velocidade vai ser de 90 graus. Aqui, ó, 90 graus. Então, quando eu for calcular a quantidade de momento angular, o seno vai ser de 90 graus. Então o seno vai valer 1. Seno de 90 vale 1, né? Lembrando que para calcular o momento angular é o vetor distância pelo momento linear, né? E aí se a gente abrir isso daqui, vai ficar assim, ó. Então é assim que calcula o momento angular, tá? A multiplicação do vetor distância pela massa vezes a velocidade vezes o seno de alfa, tranquilo? Então, se a gente fosse calcular o momento angular nessa posição, seria isso daqui, ó, R, m, que é a massa do planeta, a velocidade, que é uma velocidade qualquer aqui, e o seno do ângulo
Esse cara aqui, ó. Tranquilo? Eu falei de momento angular quando eu fiz a demonstração da terceira lei de Kepler para órbitas circulares. Dá uma olhada lá, você vai entender melhor isso daí, tranquilo? Eu falei que ia ser importante para a aula de hoje. Por isso que eu fiz a demonstração. Eu calculei o momento angular lá, porque eu vou usar aqui agora. E eu falei para vocês que ia ser importante vocês dar uma olhada nisso daí, né? Então vamos lá. Como não há torque nesse sistema que eu estou estudando, não há torque externo, então a quantidade de movimento angular ela vai se conservar e a energia mecânica do sistema também, tranquilo? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou calcular o momento angular quando o planeta estiver aqui na posição 1, né? Que eu coloquei aqui, ó, quando ele estiver no periélio. Então L1 vai ser igual a L2, porque se o momento angular vai se conservar, então quer dizer que o momento angular na posição do periélio é igual ao momento angular no afélio. Tranquilo? Então L1 é igual a L2. Eu estou chamando de L1 aqui, ó, porque eu coloquei foco 1 e foco 2, certo? Então aqui velocidade 2 e velocidade 1. Então abrindo essa equação vai ficar assim, ó, vai ficar R, que é a distância do L1, né, vai ser RP. Eu não estou analisando o momento angular na posição do periélio, então vai ficar a distância vetorial aqui, RP, vezes a massa do planeta, que é mzinho, vezes a velocidade, que eu chamei de V1, vezes o seno do ângulo. Só que esse seno aqui é 90 graus e o seno de 90 é 1. Então nem preciso colocar 1 aqui, né? Isso daqui vai ficar igual a RA, certo? Que agora eu estou calculando o momento angular na posição 2. Então essa distância aqui é o RA, vezes a massa, vezes a velocidade nesse ponto, que eu chamei de V2. Então perceba que a massa vai embora, e eu vou ficar aqui que RP vezes V1 é igual a RA vezes V2. Vou deixar isso daqui guardado, porque a gente vai usar isso daqui já já. Daqui a pouco a gente vai usar isso daqui. Tranquilo? Bom, aí eu falei para vocês que como não há torque externo, a conservação do momento, o momento angular ele vai se conservar. E a energia mecânica do sistema também vai se conservar. Então eu posso afirmar que a energia mecânica no ponto 1, a energia mecânica no ponto 1, é esse cara aqui, ó, nesse ponto aqui, é igual a energia mecânica no ponto 2, esse ponto aqui. Tranquilo? Se eu abrir isso daqui, vai ficar assim, ó. Energia aqui que é energia mecânica, energia cinética mais potencial. Nesse caso é potencial gravitacional. Então vai ficar mv1 ao quadrado, porque a velocidade nesse ponto aqui, sobre 2, menos g emissão, mzinho, que é a energia gravitacional, tá? G emissão, mzinho, dividido pela distância da estrela até o planeta, que é o RP. Por isso que é importante você ter assistido a demonstração que eu fiz para órbitas circulares, porque lá eu falei por que energia é negativa, né? A energia potencial aqui é negativa. Lá eu falei que ela é negativa porque você tem que realizar trabalho para tirar esse planeta nesse campo gravitacional, tranquilo? E você tem que realizar trabalho no sentido contrário da força. Então isso daqui vai ficar igual
AM V2 ao quadrado sobre 2, porque agora eu estou analisando ponto 2, menos G emissão Mzinho, dividido por essa distância aqui, ó, que é o RA. Tranquilo? Então vai ficar o seguinte. Eu posso simplificar a massa aqui. Aí vai ficar... Eu vou colocar o V aqui do jeito que eu coloquei assim, né? Para ficar igual. Então V1 aqui. E o V2 aqui. Tranquilo? Aí simplifiquei as massas. Então vai ficar V1 ao quadrado sobre 2. Vou passar esse V2 ao quadrado sobre 2 lá para o outro lado. Vai ficar menos. E vou passar esse menos G emissão RP para o outro lado, para cá. Ó. Então vai ficar mais G emissão sobre RP. E tem esse menos aqui, ó. G emissão sobre RA. Se eu multiplicar todo mundo por 2, para sumir com esse 2 aqui no denominador, vai ficar o seguinte, ó. Vou multiplicar aqui todo mundo por 2, ó. Aí vai ficar V1 ao quadrado, porque o 2 vai cortar aqui, menos V2 ao quadrado. Tranquilo? Aí vai ficar 2Gzão emissão RP. 2Gzão emissão por RP. Menos 2Gzão emissão por RA. Perceba que eu tenho uma relação aqui, né? De velocidade V1 e V2. Então eu vou pegar esse V1 aqui ao quadrado e vou achar uma relação aqui, ó. Quem é o V1 ao quadrado aqui? O V1 ao quadrado é o RA ao quadrado. Estou elevando ambos os lados ao quadrado, tá? Então vai ficar V1 ao quadrado, RA ao quadrado, V2 ao quadrado, dividido por RP ao quadrado. Vou pegar esse V1 ao quadrado, que é isso daqui, eu vou substituir aqui, ó. Beleza? Aí vai ficar como? Vai ficar... Vamos fazer aqui em cima, ó. RA ao quadrado, V2 ao quadrado, sobre RP ao quadrado, menos V2 ao quadrado. Isso daqui é igual. Vou colocar 2gm em evidência, porque eu tenho 2gm aqui, nesse fator e nesse fator aqui. 2gm, vai ficar 1 sobre RP, menos 1 sobre RA. Vou colocar agora o V2 em evidência aqui, ó. Vai ficar V2 que multiplica RA ao quadrado sobre RP ao quadrado menos 1. E aqui vai ficar 2G emissão, tirando o mínimo aqui, vai ficar RA menos RP dividido por RP vezes RA. Tranquilo? Bem de boa, né? Tirando o mínimo aqui, vai ficar assim, ó, V ao quadrado, V2 ao quadrado, RA ao quadrado menos RP ao quadrado, dividido por RP ao quadrado. Isso daqui é igual a 2G emissão
que multiplica RA menos RP, dividido por RA vezes o RP. Perceba que eu tenho um RP quadrado aqui, eu posso simplificar com esse cara aqui. E aí vai ficar o seguinte, V2 ao quadrado, esse cara aqui, ó, RA ao quadrado menos RP ao quadrado, lembra disso daí? Diferença de quadrado é o RA mais o RP vezes o RA menos o RP, né? Então vai ficar assim, ó, RA mais RP, RA menos RP. Tem um RP aqui dividindo ainda. 2G emissão, que multiplica RA menos RP, dividido por RA. Perceba que eu tenho RA menos RP, vai embora. Então vai ficar aqui o V2 ao quadrado. Vou passar esse VP multiplicando, então vai ficar 2Gzão Mzão vezes o RP, dividido por RA, que multiplica esse cara aqui, ó, que vai passar dividindo agora. RA mais RP. Tranquilo? Então se eu quiser eu posso fazer assim, ó, que V2 é a raiz desse cara aqui, ó. 2G Mzão RP dividido por RA, que multiplica RA mais RP. Tranquilo? Então olha que interessante, a gente achou a velocidade do planeta nesse ponto aqui, no ponto do afélio. Então, a velocidade do planeta no afélio é esse cara aqui. Bom, agora eu vou achar a energia mecânica do sistema, porque se eu sei a velocidade num dado ponto e a energia mecânica ela se conserva, então eu vou aplicar a energia mecânica do sistema nesse ponto. Que ponto? O ponto do afélio, onde eu sei a velocidade. Tranquilo? Então eu vou apagar tudo e vou deixar só essa velocidade aqui para a gente calcular a energia mecânica do sistema. Tranquilo? Porque eu estou calculando a energia mecânica do sistema primeiro, porque eu vou usar ela para fazer essa demonstração aqui. Primeiro eu tenho que saber qual é a energia mecânica do sistema. Tranquilo? Então vou apagar a luz. Se quiser tirar um print aí, pode tirar. Bom, então vamos lá, pessoal. Então a gente viu aqui, eu calculei a velocidade no ponto do afélio, que eu chamei de V2. Então tá aqui, ó, V2 ao quadrado é essa expressão aqui, ou V2 é a raiz quadrada dessa expressão aqui, tranquilo? 2G Mzão RP dividido por RA, que multiplica RA mais RP, tranquilo? Então, agora a gente vai calcular a energia mecânica do sistema, tranquilo? Então vamos lá. Então a energia mecânica é o que? A energia cinética mais a energia potencial gravitacional, nesse caso aqui, né? Então vai ficar que a energia mecânica vai ser energia cinética V2 ao quadrado sobre 2, porque eu estou analisando o ponto afélio, tá? Então vai ficar menos energia potencial gravitacional, Gzão Mzão, Mzinho, dividido pela distância do planeta até a estrela. Se eu estou analisando um afélio, então a distância é o RA, é o vetor RA. Tranquilo? Então vai ficar com a energia mecânica
vai ficar M sobre 2 vezes o V2 ao quadrado. Só que quem é V2 ao quadrado? Tá aqui, ó. V2 ao quadrado é 2 Gzão, Mzão, vezes o RP, tudo aqui dividido por RA, que multiplica RA mais RP, menos Gzão, Mzão, Mzinho, dividido por RA. Perceba que eu posso simplificar esse 2 aqui. Então vai ficar que a energia mecânica do sistema vai ser G, Mzão, Mzinho, vezes o RP, tá aqui ó, RP, dividido por RA, que multiplica RA mais RP, menos G, Mzão, Mzinho, dividido por RA. Tranquilo? Aí vai ficar o seguinte. Perceba que eu tenho Gzão, Mzão, Mzinho e RA nos dois fatores. Vai ficar assim, ó, energia mecânica, G, Mzão, Mzinho, sobre RA, que multiplica. Aqui sobrou o RP, sobre RA mais RP, menos, então RP sobre RA mais RP menos 1, né? Eu tenho que multiplicar por 1 para dar o mesmo fator aqui. Vai ficar com a energia mecânica G, Mzão, Mzinho, sobre RA, multiplica RP. Quando eu tirar o mínimo aqui, pessoal, vai ficar RA mais RP vezes 1. Só que tem esse sinal de menos na frente. Então vai trocar o sinal, vai ficar menos RA, menos RP. Tudo isso daqui dividido por RA mais RP. Tô tirando o mínimo. Tranquilo? Então vai ficar aqui a energia mecânica G, Mzão, Mzinho, sobre RA, multiplica, bom, RP menos RP vai embora, vai sobrar menos RA, menos o RA, tomar cuidado aqui, ó. Menos o RA. E ainda tem aqui no denominador RA mais RP. Isso daqui, RA mais RP. Tranquilo? Perceba que eu posso simplificar RA com RA, porque está multiplicando, certo? Toma cuidado com esse menos aqui. Esse menos ele vai vir para frente, então vai ficar com energia mecânica. Vai ficar menos, né? Esse menos aqui, ó. Menos G, Mzão, Mzinho, dividido por RA mais RP. Tranquilo? Só que olha que interessante, pessoal. Quem é RA mais RP? RA mais RP, se eu passar esses dois multiplicando, RA mais RP é 2 vezes o A.
Então vai ficar que a energia mecânica do sistema é menos G emissão, Mzinho, dividido por 2A. Então tá aqui a energia mecânica para esse sistema aí, tranquilo? Galera, isso daqui é muito da hora porque perceba que é muito parecido, né, quando você faz a demonstração para órbita circular, né? Lembra lá em órbita circular? Em órbita circular, daqui é a elipse. A órbita circular ficou assim, ó, G, Mzão, Mzinho sobre 2R. Então aqui é circular e aqui é elipse. Olha que interessante. Na elipse, a energia mecânica do sistema é menos G Mzão Mzinho sobre 2A, onde A é o eixo maior dessa elipse aqui. Tranquilo? E órbita circular vai ficar que a energia mecânica é menos G Mzão Mzinho sobre 2R, onde R é o raio da circunferência que esse planeta está orbitando a estrela. Então é bem parecido. Ó. O que troca aqui é que no lugar de R vai entrar o A, onde A é o eixo maior da elipse. Tranquilo? Então é bem interessante isso daqui, né? Bem interessante mesmo. Então, agora a gente já sabe a energia mecânica desse sistema aqui. Então vou apagar tudo, vou apagar isso daqui também e vou colocar a energia mecânica aqui desse sistema. Vou deixar aqui, porque agora eu vou achar a velocidade orbital em qualquer ponto, tranquilo? Então, aqui eu achei a velocidade orbital em função de RA e RP, G e M, né? Tá aqui, ó. G, M, RA e RP. Eu achei a velocidade V2 em função desses carinha aqui, tranquilo? Só que eu achei a velocidade V2. O próximo passo que eu vou fazer agora, eu vou achar a velocidade em qualquer ponto. Aqui, aqui, qualquer ponto que eu quiser nessa elipse aí, eu vou saber a velocidade orbital. Só que para isso a gente vai ter que fazer uma análise aí da parte algébrica de estudo de elipse, tranquilo? Mas é uma coisa bem tranquila aí. Se você não viu, você vai entender de boa, tranquilo? Então, é isso daí. Eu vou apagar a lousa para a gente agora fazer essa análise aí, conseguir calcular a velocidade orbital em qualquer ponto dessa elipse aí, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui, então a gente calculou aqui a energia mecânica do sistema, que é menos G Mzão Mzinho sobre 2A, certo? Como eu havia falado para vocês, agora a gente vai calcular a velocidade orbital de um ponto qualquer, certo? Qualquer ponto aqui que eu pegar, eu vou calcular a velocidade, certo? Em qualquer ponto. Então, para o desenho não ficar muito poluído, eu fiz uma modificação aqui e coloquei aqui que essa velocidade qualquer que eu vou achar aqui, eu escolhi ela aqui, eu escolhi esse ponto aqui, ó. Então essa velocidade qualquer aqui, que eu chamei de V, ela está a uma distância R dessa estrela aqui, tranquilo? Então ela está a uma distância R e ela tem uma velocidade V, e ela forma um ângulo com esse vetor velocidade e esse vetor distância, alfa, tranquilo? E para não poluir muito o desenho, eu fiz essa modificação, né, para me conseguir colocar aqui esse triângulo aqui, ó, porque quando a gente vai estudar elipse, a gente sabe que o eixo maior é 2A, o eixo menor é 2B, e esse cara aqui, ó, do F1 ao centro da circunferência é chamado de C, certo? Se você pegar um barbante, colocar aqui, ó, e calcular essa distância, ela vai valer 2A.
Tranquilo? Então se você pegar um barbante e colocar aqui, ó, vai valer 2A. Aí se você pegar e diminuir aqui, ó, e colocar nos focos, esse barbante ele vai ficar pendendo aqui, ó, certo? Aí você vai pegar o barbante sem modificar os focos aqui e você vai conseguir desenhar essa elipse aqui, certo? Quando você for desenhar essa elipse, você coloca de tal maneira que os dois focos vai estar aqui e você vai segurar o barbante aqui, ó, ele vai ter uma distância aqui do foco 2 e do foco 1. E essa distância aqui vai ser justamente o tamanho do barbante, certo? A distância do foco 1 até aqui e a distância do foco 2 até aqui. Então esse pedaço aqui valeria A e esse pedaço aqui vale A, que vai ser a hipotenusa desse triângulo. Esse triângulo que eu coloquei aqui de achurado de verde aqui, ó. Esse tamanho aqui vale B, porque o eixo menor vale 2B, e esse pedaço aqui vale C, tranquilo? Então a gente já vai aplicar um Pitágoras ali. Só que antes disso, a gente vai ter um carinha chamado de E, que é a excentricidade, tá? Essa excentricidade ela vai estar entre 0 e 1, quando a gente estiver falando de elipse, tranquilo? Quando esse E vale 0, aí esse carinha aqui vai ser uma circunferência, tranquilo? Então quando o E vale 0, ela é uma circunferência. Quando a gente estiver falando de elipse, o E vai estar entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1, tranquilo? Ele é chamado de excentricidade. E ele é calculado desse jeito aqui, ó, é o C dividido por A, tranquilo? Bom, então vamos lá. Então, para a gente não perder o foco aqui, qual que é o meu objetivo agora, depois que eu calculei a energia mecânica do sistema, meu objetivo agora é calcular uma velocidade em qualquer ponto dessa elipse aqui, certo? Então você pergunta para mim, é possível calcular a velocidade desse planeta em qualquer ponto dessa elipse? Sim, é possível. Qualquer ponto que você pegar aqui, é possível calcular a velocidade desse planeta. E é justamente isso que eu vou demonstrar para vocês agora, tranquilo? Então eu peguei um ponto arbitrário aqui. Peguei esse ponto aqui, ó, que está uma distância da estrela R e ele tem a velocidade v, certo? Então para começar, vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui. Então a gente sabe que aplicando Pitágoras aqui, vai ficar aqui A ao quadrado, porque ele é hipotenusa, é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado, certo? A gente sabe, né, que o A é a média aritmética desses dois vetores aqui de distância, né, RP, RA, que é a distância aqui do periélio, eu chamei de RP, a mesma ideia, né, e a distância aqui do alfélio, que eu chamei de RA. Então tá aqui, a RP e RA. Sobre 2 é igual a A, né, que é o eixo maior, tranquilo? Então a gente tem uma relação lá para A. E tem uma outra aqui, ó, que A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Aplicando Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Tranquilo? Bom, aí perceba o seguinte, que vamos fazer aqui, ó. Quem é o RP? O RP é essa distância aqui, ó. Só que perceba, se eu pegar RP, que é essa distância aqui, mais o C, vai dar A. Tranquilo? Então o RP mais o C é igual a A. De novo, ó. Tem um C, que é essa distância aqui, mais o RP vale A, porque tudo vale 2A. Então, daqui até aqui vale A. Então, A é o RP mais o C, certo? Então, o RP é o A menos o C. Só que a gente pode fazer o seguinte, ó, que o RP ele é o A menos o C. Só que quem é o C? O C é o A vezes a excentricidade. Então, A vezes a excentricidade. Então, a gente vai ficar aqui o RP, ele é igual a A,
que multiplica 1 menos a excentricidade. Tranquilo? Então esse cara aqui é o RP. Tranquilo? E quem que vai ser o RA? Então o RA é esse cara aqui, ó. Perceba que o RA é o C mais o A. Ó, daqui até aqui é A. Aqui é C. Então o RA é o C mais o A. Vai ficar aqui o RA. Quem é o C? O C é o A vezes a excentricidade. Então vai ficar A vezes V mais o A. Portanto, o RA ele é A1 mais a excentricidade, né? Então tá aqui, ó, que o RA é igual a A, que multiplica 1 mais a excentricidade aqui, o E. Tranquilo? Então o RP é A que multiplica 1 menos o E, e o RA é A que multiplica 1 mais o E. Tranquilo? Bom, aí a gente não fez a relação de Pitágoras aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos isolar o B, vai ficar aqui B ao quadrado é igual a A ao quadrado. Vou passar esse C ao quadrado lá para o outro lado. Quando passar o C ao quadrado lá para o outro lado, vai ficar menos. Vai ficar menos o C ao quadrado. Então vai ficar aqui B ao quadrado. A ao quadrado menos C ao quadrado, isso daqui é A mais C. A mais C que multiplica A menos C. Vai ficar aqui B ao quadrado. Só que quem é A mais C? A mais C é RA. E quem é A menos C? A menos C é RP. Então RP. Então B é a raiz quadrada de RA vezes o RP. Então olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. O eixo maior, o eixo maior é a média aritmética de RP e RA. É a média aritmética. O eixo maior é a média aritmética. E o eixo menor é a média geométrica de RA e RP. Interessante isso daí, né? Bom, aí, o que a gente vai fazer? Dessa relação aqui, eu vou isolar o RA. Então vai ficar aqui RA é igual a B ao quadrado sobre RP. Aí eu vou pegar esse RA e vou substituir aqui, ó. Vai ficar aqui o A é igual a RP sobre 2 mais o RA sobre 2. Eu estou abrindo aqui, ó, certo? Então vai ficar aqui o A é igual a RP sobre 2 mais... Quem é o RA? O RA é B ao quadrado sobre RP. Só que tem esse 2 aqui, né? Vai ficar 2RP. Tranquilo? Eu vou multiplicar todo mundo por 2 para sair esse 2 aqui do denominador. Então vai ficar aqui, ó, multiplicando todo mundo por 2. Aí vai ficar 2A. 2 vai cortar aqui, vai ficar RP. 2 vai cortar aqui, vai ficar B ao quadrado sobre RP. Tranquilo? Se eu tirar o mínimo aqui, vai ficar 2A RP ao quadrado
mais B ao quadrado sobre RP. Vou passar esse RP multiplicando, vai ficar 2A RP é igual a RP ao quadrado mais B ao quadrado. Tranquilo? Galera, perceba que eu tenho um RP e eu tenho uma equação de segundo grau ali em RP. Isso quer dizer o quê? Que eu só estou pegando o RP e aconteceu uma raiz, está acontecendo uma equação de segundo grau ali, é que eu vou achar um máximo e um mínimo, né? Um valor maior e outro valor menor. E esse valor maior e o valor menor vai ser justamente a distância do afélio e a distância do periélio, entendeu? Então eu vou chamar aqui esse RP, eu vou chamar de R. Então vai ficar 2A R ao quadrado mais B ao quadrado. Tranquilo? Ou seja, eu tinha um RP ao quadrado, uma equação de segundo grau. Só que eu vou achar dois valores, um valor maior e outro valor menor. Esses valores maior e outro menor vai ser justamente o afélio e o periélio. Então eu chamei de um R qualquer, para mim achar a raiz. Tranquilo? Achar a raiz não, né? Achar as raízes, né? Tá certo? Achar as raízes. Então vai ficar R ao quadrado menos 2AR, né? Menos 2AR mais B ao quadrado. Isso daqui é igual a zero. Aí vai ficar assim, ó. 2A menos 2A ao quadrado vai dar 4A ao quadrado menos 4B ao quadrado. Isso daqui é igual a delta. Aí vai ficar menos o B, né? Esse menos vai ficar mais 2A. Então vai ficar 2A mais ou menos a raiz quadrada de 4. Vou colocar o 4 em evidência, tá? A ao quadrado menos B ao quadrado dividido por 2 vezes 1, né? Então é 2. Então aqui eu vou ter o RA. O RA é a distância do afélio. Então ele tem que ser maior do que a distância do periélio. Então eu vou pegar o sinal maior. Então vai ser 2A mais. Esse 4 vai sair, vai ficar 2 raiz A quadrado menos B quadrado. Tudo isso daqui dentro da raiz. Dividido por 2 aqui, ó. Tá dividido por 2, já vou simplificar aqui, tá? Então esse cara aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar A mais a raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então esse daqui é o RA. E o RP, como ele é o valor menor, vai ficar o menos aqui. Vai ficar A menos raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. Eita, quebrou o X aqui. Então vai ficar isso daqui, ó. Beleza? Então tá aí os dois valores que eu achei aí, certo? Bom, aí esse vídeo aqui vai ficar longo, porque essa demonstração aqui é bem extensa, né? Mas acredito que se você assistir até o final, você vai entender bem aí. Agora eu vou aplicar energia mecânica, né? Por isso que eu calculei energia mecânica primeiro. Agora eu sei a energia mecânica do sistema, tranquilo? Agora eu faço assim, a energia mecânica do sistema é igual a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. A energia mecânica eu sei, vale esse cara aqui, aí eu substituo aqui. A energia potencial gravitacional eu sei, vai aparecer a energia aqui cinética,
Aí eu vou colocar uma velocidade em qualquer ponto ali, que é o V, né? Que eu escolhi um ponto arbitrário e vou calcular essa velocidade. Ela vai servir para qualquer ponto. Basta substituir a distância do planeta e da estrela. Tranquilo? Então, achei esses dois valores aqui, ó. Vou colocar esses dois valores aqui no canto, vou apagar para resolver essa equação aqui. Tranquilo? Então, se você quiser tirar um print aí, pode tirar. Bom, então vamos lá, pessoal. Não desiste não. Não desiste não. Vamos continuar aí. Bora aí. Bora que tem muita coisa ainda. Então vamos lá. Então agora que eu sei a energia mecânica desse sistema, eu vou fazer o seguinte. Vai ficar assim, a energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial gravitacional. Quanto que vale a energia mecânica? Menos G emissão Mzinho 2A. A energia cinética, M, V ao quadrado, é a velocidade num ponto qualquer que eu quero calcular. Eu escolhi esse ponto aqui arbitrário, velocidade V, sobre 2, menos a energia potencial gravitacional, G emissão Mzinho, pela distância do planeta até a estrela. Qual é a distância aqui? R. Então, perceba que eu posso simplificar a massa. Vou passar esse cara lá para o outro lado. Então, vai ficar V quadrado sobre 2. Quando eu passar esse cara lá para o outro lado, vai ficar mais, né? Então, vai ficar G emissão sobre R. Menos esse cara aqui, ó. G emissão sobre 2A. Vou multiplicar todo mundo por 2. E aí vai cortar esse 2 com esse 2, vai ficar V ao quadrado. Vai surgir um 2 aqui, 2G emissão sobre R. Vai cortar o 2 com esse 2, vai ficar G emissão sobre A. V. Vou colocar o G M em evidência. V ao quadrado, né? Não esquecer. G emissão em evidência, que vai multiplicar 2 sobre R menos 1 sobre A. Então a velocidade nesse ponto vai ser a raiz quadrada de G emissão multiplica 2 sobre R menos 1 sobre A. Tudo isso aqui está ali na raiz, é claro. Então tá aí a velocidade nesse ponto aí que eu escolhi arbitrariamente do planeta. Então essa é a velocidade do planeta nesse ponto aqui. É esse cara aqui. Então deixa eu destacar aqui para ficar organizado, né? Então eu calculo qualquer velocidade por essa expressão aqui. Deixa eu só arrumar esse R aqui, que ficou meio estranho. Então R aí. Tranquilo? Então qualquer velocidade que eu pegar aqui desse planeta, né? Qualquer ponto que eu pegar desse planeta, qualquer ponto aqui nessa elipse que eu pegar desse planeta, eu consigo calcular a velocidade desse planeta. Basta substituir aqui, ó, certo? Então vamos escolher 3 pontos. Vamos escolher 3 pontos para a gente substituir aqui, ó. Eu já peguei aqui 2 pontos, ó, V1 e V2, certo? Esses 2 pontos aqui.
Vamos pegar um terceiro ponto, que esse ponto aqui, eu vou usar esse ponto, justamente esse ponto, para fazer a demonstração dessa equação aqui. Então, qual é o outro ponto que eu vou pegar, né? Vou pegar esse daqui e esse daqui, ó. Certo? Esse ponto aqui. Eu vou chamar de V3. Certo? A distância do planeta até a estrela vai ser justamente o A, ó. Aqui, ó. É o a distância. Então vamos começar calculando o V1, vai. Vamos começar calculando esse cara aqui. Então a velocidade naquele ponto vai ser V raiz de G emissão raiz, né? 2 sobre RP menos 1 sobre A. Tudo isso daqui dentro da raiz, né? Então vai ficar com a velocidade 1, né? A velocidade 1, essa velocidade aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse RP aqui e vou substituir essa expressão aqui que eu tinha achado, que eu achei, né? Esse RP que eu achei quando eu descobri as raízes da equação do segundo grau, né? Então vai ficar V1 é a raiz G emissão, que multiplica 2 dividido por RP. RP é A menos raiz quadrada de A menos A ao quadrado menos B ao quadrado. Por isso daqui dentro da raiz, né? Menos 1 sobre A. Então tá aqui a velocidade desse... Vou colocar mais para cá, né? Certinho. Então tá aqui. Substituir o RP, né? Aqui. Porque aqui é a distância que a gente calculou lá genérica, né? A gente achou essa expressão aqui. Agora eu quero calcular em 3 pontos. V1, V2 e V3. V1, a distância aqui, que naquele caso aqui é R, agora vai ser RP, para a velocidade V1. Então, substituindo o RP aqui, essa expressão, vai dar esse cara aqui. Agora o V2, a gente não precisa fazer muita conta, vai ser G, emissão, que multiplica 2 dividido por A, só que essa distância daqui até aqui é o RA, e o RA é esse cara aqui, então aqui agora vai ficar mais raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado, menos 1 sobre A. Tranquilo? Então tá aqui a velocidade no ponto 2 aí, no ponto afélio, a velocidade do planeta. E por último, a velocidade V3 vai ser raiz quadrada de Gm, aqui ó, Gm, que multiplica 2 pela distância, só que agora presta atenção, a distância do planeta até a estrela aqui é essa distância aqui, ó, A. Então velocidade lá no ponto 3, a distância do planeta, a estrela é A. Vai ficar 1 menos A aqui, ó. Tranquilo? Que é menos, né? Tá certo. Aí, como eu tenho o mesmo denominador, vai ficar B3 é a raiz de G emissão. Vai ficar 2 menos 1, vai ficar 1.
e embaixo vai ficar A, né? Porque tá, quando eu tenho o mesmo denominador, fica no mesmo denominador, eu subtraio aqui o numerador. 2 menos 1 vai ficar 1. Então vai ficar Gm sobre A. Então olha que legal. A velocidade do planeta, a velocidade do planeta V3 nesse ponto aqui, quando a distância da estrela ao planeta vale A, vale essa velocidade aqui, ó, V3 é igual a raiz quadrada de G emissão dividido por A, tranquilo? E eu vou usar justamente essa velocidade para provar essa equação aqui. Então, ó a volta que a gente deu, né? Mas a gente, eu, nós, né, calculamos, na verdade eu calculei, né, para mostrar para vocês, energia, a energia mecânica do sistema, né? Depois eu calculei velocidade orbital de qualquer ponto. E agora eu vou fazer essa demonstração aqui, né? E a gente usou também momento angular, né? Então agora eu vou apagar a lousa e vou escrever essa velocidade aqui, aqui num canto, para a gente fazer a demonstração dessa equação aqui. Agora eu não vou precisar mais usar essa imagem aqui, só que não esqueça isso, tá? Que a velocidade no ponto 3, na verdade eu vou deixar essa imagem aqui para ajudar. Vou apagar tudo, vou fazer uma outra imagem aqui, para a gente fazer a demonstração e chegar nessa equação aqui, tá? Então guarde esse resultado aqui, ó. Vou colocar ali no canto. Vou apagar a lousa, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Então eu calculei a velocidade V3, vou usar o próprio desenho aqui, tá? Eu calculei aqui para vocês a velocidade V3, quando esse planeta está a uma distância A da estrela. E agora a gente vai fazer a última etapa, que é a demonstração dessa fórmula aqui, tranquilo? Bom, aí, o que eu vou calcular agora é o momento angular quando o planeta está nessa posição. Então, lembrando que o momento angular ele é o vetor multiplicado pelo momento linear. Vai ficar aqui L é igual a Rm V vezes o seno de alfa. Tranquilo? Esse alfa ele está entre o vetor aqui, ó, o V3, e essa distância aqui, ó. O alfa ele está aqui. Tranquilo? Se o alfa está aqui, ângulos alternos e internos. O alfa está aqui, ângulos alternos e internos. Então o alfa está aqui. Vamos calcular o momento angular desse planeta nessa posição. Então é a distância do planeta até a estrela, que vale A, vezes a massa, vezes a velocidade com que ele está nesse ponto. A gente viu aqui que é a velocidade V3, raiz quadrada de G emissão sobre A, vezes o seno de alfa. O seno é só a gente calcular o seno desse triângulo aqui, ó, cateto oposto pela hipotenusa. Então é o cateto oposto, que é o B, pela hipotenusa. Perceba que eu posso simplificar aqui esse A com esse A. Vai ficar aqui L é a raiz quadrada de G Mzão. Vou colocar o Mzinho e o B dentro da raiz. Vai ficar Mzinho ao quadrado, B ao quadrado. Tudo isso daqui dividido por A. Certo? Tudo isso daqui está na raiz. Então esse cara aí é o L. Beleza? Bom, aí agora eu quero recordar com vocês da segunda lei de Kepler. Vamos colocar aqui, ó, segunda lei de Kepler. Tranquilo? O que a segunda lei de Kepler fala?
que a velocidade areolar, né, velocidade areolar é igual a delta A por delta T, e isso daqui é igual a uma constante. Tranquilo? Então, a velocidade areolar é a área varrida pelo tempo, e esse cara aqui é igual a uma constante. E a gente vai descobrir agora qual é essa constante. A gente vai demonstrar essa fórmula aqui, só que como a gente no meio do caminho, como consequência, né, a gente vai acabar vendo quanto que vale essa constante aqui, certo? Então, a segunda lei de Kepler, que ela fala da velocidade areolar, que é a área varrida pelo tempo, é que em tempos iguais, esse planeta varre áreas iguais. Por quê? Porque isso daqui é uma constante, certo? Então, vou fazer um desenho aqui com vocês, mais ou menos, desenho aqui assim. E, bom, a gente tem um Sol aqui, a estrela, né? Sol não, né? Uma estrela qualquer aqui. A gente está trabalhando aí. Massa emissão. A gente tem um planetinha aqui. Massa mzinho. Tá aqui a velocidade dele, certo? E essa distância aqui vale R. Tranquilo? Bom, aí, então tem esse planeta aqui, que vai varrer uma certa área, certo? Vou falar que ele vai varrer uma área bem pequenininha, certo? Lembrando aqui que velocidade é ΔS por ΔT, tá? Ele vai percorrer uma distância bem pequena. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Bem pequenininha, mas ele vai varrer uma área bem pequena, ó, certo? Vai varrer uma área bem pequenininha. Vai varrer essa área aí. Vai varrer essa área aqui, ó. Bem pequenininha, certo? Então ele vai, quando ele percorrer essa área, ele vai percorrer uma distância aqui, ó. Uma distância bem pequenininha também, certo? Lembrando que ele está fazendo um ângulo aqui, ó, alfa, tá? Com vetor distância. Faz um ângulo alfa aqui. Essa distância que ele percorreu, essa distância aqui que ele percorreu, é ΔS. Ele percorreu uma distância bem pequena. Então, ΔS é igual a ΔT vezes o V, certo? E aí, eu quero calcular a área com que ele varreu, essa área pequenininha que ele varreu aqui. Então, eu tenho que fazer base vezes a altura, né? A altura desse triângulo é esse cara aqui, ó. Certo? E aí, se eu prolongar esse cara aqui, né? Se eu prolongar esse cara aqui, ó. Se eu prolongar esse cara aqui, vai dar um ângulo de 90 graus aqui, ó. Certo? Então, aqui é a altura desse triângulo. Se eu aplicar o seno aqui, vai ficar o seno é cateto oposto pela hipotenusa. H por R. Então, o H é igual a R vezes seno de alfa. Tranquilo? Então, eu vou calcular essa área. Como essa área é pequena, como essa área é bem pequenininha, que ele varreu, vou chamar de dA. Então, dA vai ser o quê? Base vezes altura. A base é ds vezes a altura. A altura é R vezes o seno de alfa.
dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Tranquilo? Vamos continuar aqui, ó. Então vai ficar aqui dA. Vai ficar ds. Quem é ds? ds é v dt vezes r seno de alfa. Tudo isso daqui dividido por 2. Tranquilo? Agora eu vou pegar esse dt aqui. Vou pegar esse dt aqui e passar dividindo. Vai ficar dA por dt. dA por dt é igual a v, que é a velocidade, vezes o r, que é a distância, seno de alfa dividido por 2. Tranquilo? Só que quem é VR seno de alfa? Então, VR seno de alfa é L sobre M. Vou escrever aqui, ó. VR seno de alfa é L sobre M. Então vai ficar aqui o dA sobre dt é igual a L. Tem esse 2 aqui sobre 2M. Então tá aí, galera. Por isso que a velocidade areolar é constante, porque esse cara aqui é justamente o dAdt, que é igual à velocidade areolar. Tranquilo? Esse cara aqui é esse cara aqui, ó, que é igual à velocidade areolar, que é uma constante. E realmente é uma constante, né? L vai ser constante, que é o momento angular, dividido por 2 vezes mzinho, que é a massa do planeta, né? Então realmente é constante, certo? Bom, então a partir dali, agora, eu vou chegar nesse cara aqui. Bom, pensa o seguinte, esse cara aqui, ele vai fazer essa órbita elíptica aqui, certo? Então, ΔA por ΔT é a área varrida pelo tempo, certo? É a área varrida pelo tempo. Então, se ele estiver aqui e ele fazer essa órbita aqui, ó, e ele parar aqui de novo, ele percorreu toda essa área aqui, ó, certo? Então, ele vai partir daqui, vai varrer toda essa área aqui, ó. Então, ele vai varrer a área de uma elipse. A área de uma elipse é π a b. E ele vai fazer essa área num determinado tempo, que vai ser justamente o período. Porque ele vai sair daqui, vai varrer essa área aqui, ó. E quando ele chegar aqui de novo, é justamente o período e o tempo que ele demorou para dar uma volta, né? Vai ser o período. Então a área que ele vai varrer da elipse pelo período. Isso daqui é o momento angular. A gente calculou, certo? A gente calculou, né? Ele pode partir daqui, vai varrer uma área. Calculou aqui o L. Então vai ser raiz de G mzinho ao quadrado, b ao quadrado sobre A. Isso daqui está dividido por 2m, certo? Vou elevar esse cara aqui ao quadrado e esse cara aqui ao quadrado. Tranquilo? Aí vai ficar o seguinte, vai ficar π ao quadrado, A ao quadrado, b ao quadrado, t ao quadrado. Esse quadrado aqui vai tirar a raiz, então vai ficar G, mzinho ao quadrado, b ao quadrado sobre A, certo? E aqui embaixo, está elevado ao quadrado, vai ficar 4m ao quadrado. Só que como eu tenho uma divisão de frações, ele vai subir invertendo. Então vai ficar 1 sobre 4mzinho ao quadrado. Posso simplificar esse m ao quadrado
mzinho ao quadrado com mzinho ao quadrado, b ao quadrado com esse b aqui ao quadrado. Vou apagar aqui pra gente finalizar lá, tá? A conta. Vou apagar aqui, ó. Bom, então dando continuidade, então vai ficar aqui, ó, π ao quadrado a ao quadrado, dividido por t ao quadrado. Isso daqui é igual a g emissão, dividido por 4a. 4a. Aí eu vou passar esse a multiplicando e esse π ao quadrado dividindo para cá. Então a ao quadrado vezes a ao cubo, dividido por t ao quadrado. Isso daqui é g emissão, dividido por 4 π ao quadrado. Agora acabou, né? Só inverter ali, vai ficar t ao quadrado sobre a ao cubo. Inverte aqui também, 4π ao quadrado sobre g emissão. Top, né, galera? Top demais. Então tá aqui como queríamos demonstrar. Tranquilo? Então tá aí, pessoal. T ao quadrado sobre a ao cubo é igual a 4π ao quadrado sobre g emissão. Tá aqui a demonstração, beleza? Perceba a volta que a gente teve que dar para chegar nessa relação aqui, né? Então a gente acabou vendo muita coisa aí, né? Muita coisa enriquecedora. Então se você gostou da videoaula, pessoal, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para quando eu postar vídeos aqui no canal você receber aí, tranquilo? Então se inscreva no canal para toda vez que eu postar vídeo aqui você receber aí. Não se esqueça também de deixar o joinha e comentar aí o que você achou do vídeo e se ficou alguma dúvida para me tirar sua dúvida, tranquilo? Então é isso daí, pessoal. Vejo vocês até a próxima. Bons estudos aí.